Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o advogado Dario Hessinger. Ele é presidente do projeto OAB Vai ao Bairro em Suzano e atualmente também é o presidente do Diretório Municipal do União Brasil aqui na cidade. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Léo. Agradeço aí o Grupo Hoje de Comunicação pelo convite. Agradeço o Walter, agradeço a Neuza, deixo um forte abraço. São meus amigos aí de longa data. E é uma felicidade hoje conhecer você pessoalmente. Eu tenho assistido as entrevistas aí, o seu trabalho é muito bacana. E hoje tenho a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Um grande prazer. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que sua atuação como advogado te fez enveredar por essas atividades sociais. Léo, eu tenho que te contar um pouquinho da época que eu fazia faculdade. E isso faz parte do meu DNA como advogado. Eu fiz faculdade graças a uma bolsa de um programa do governo do estado que se chamava Escola da Família. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então eu consegui fazer graças a essa bolsa. E essa bolsa ela era muito interessante porque ela cobrava dos universitários uma contrapartida. Então, aos finais de semana, eu tinha que trabalhar em escolas públicas. E eu tinha esse trabalho de fazer projetos, né? O universitário tinha que fazer projetos com a população. Então, eu montava lá a escolinha de cidadania, participava de escolinha de futebol, com os universitários da educação física e tal. E a gente conhecia a realidade daquelas pessoas, daquelas crianças que às vezes até estariam na rua, mas tinham ali a escola aberta com os universitários tomando conta e tal. Então eu acho que daí me veio uma vontade de fazer algo a mais, sabe? De pagar para a sociedade, de retribuir a sociedade, até por conta da sociedade estar pagando a minha faculdade, né? Eu lembro que eu fui escolhido numa oportunidade para dar uma palestra num evento da Escola da Família para todos os universitários do estado. E eu lembro que eu falei naquela palestra assim: eu vou me formar, eu vou ser advogado e eu não vou ficar no meu escritório debaixo do ar-condicionado. Eu vou para a rua ajudar as pessoas porque eu tenho essa obrigação, né? E aí na advocacia eu cumpri minha palavra, sabe? Cumprir minha palavra não, eu tento cumprir ela todo dia, sabe? Então, quando me procuraram para causas sociais, às vezes alguém que não podia pagar um advogado, peguei ali pro bono, então já fiz muito processo para pedir remédio, pedir cirurgia para a pessoa, vaga em creche, e depois eu tive a oportunidade, e isso já vai fazer mais de 6 anos, né? Esse ano eu completo 15 anos de advocacia. No projeto OAB Vai ao Bairro já são mais de 6 anos, né? Hoje aí quem está à frente da OAB é o Dr. Fabrício, que me apoia muito nesse projeto. Eu fui convidado na gestão do Dr. Wellington, né? Me convidou para ficar à frente desse projeto. E a gente foi nos bairros levar o atendimento da OAB, né? A gente já foi, acho que praticamente em todos os bairros de Suzano, né? Eu agradeço, inclusive, o apoio da Igreja Católica, de igrejas evangélicas também, porque geralmente a gente usa o espaço de uma igreja para fazer esse atendimento no bairro. E ali a gente dá conselho para as pessoas, né? E é impressionante o quanto conhecimento deve ser compartilhado, sabe? Conhecimento gera cidadania. Às vezes a gente já deu respostas simples ali para as pessoas que você percebeu que mudou tanto na vida dela porque ela não sabia onde ir. E isso é muito interessante, Léo. E às vezes a gente se fecha na nossa realidade e não conhece a realidade do outro. Tem gente que não tem dinheiro para pegar um ônibus de Palmeiras para cá, para ir na OAB ali na Baruel, sabe? Então, essa ideia aqui da OAB Suzano, de levar o atendimento da OAB para os bairros, de ir até as pessoas, eu acho que foi sensacional. Eu tenho muita felicidade de fazer parte disso. E doutor, como é que geralmente é feito às vezes um acompanhamento depois com alguns desses casos atendidos ali? Como, mesmo sabendo às vezes que as pessoas não têm condição, como às vezes é feito um acompanhamento do caso, de todo o processo também para essa pessoa? Léo, a questão é o seguinte, é não deixar de ajudar. Eu coordeno o projeto e eu tenho sempre outros advogados me ajudando, né? Por exemplo, o Dr. João Paulo, que também é amigo do Walter, da Neuza aí de muito tempo. O Dr. João Paulo foi meu aluno na faculdade e ele me acompanha até hoje e me acompanha nesse projeto.
A doutora Maria Margarida também, que tem os projetos dela aí de defesa da mulher, da violência doméstica, ela também me acompanha no OAB Vai ao Bairro, e vários outros advogados já me ajudaram. O próprio presidente Fabrício vai pessoalmente junto comigo muitas vezes. Então, atendendo as pessoas ali, a gente está acompanhando todos os atendimentos. Tem gente que só vai receber um conselho e isso vai resolver. Tem gente que vai precisar de um advogado para processar, para entrar com uma ação e tal. Então essa pessoa precisa que seja nomeado um advogado para ela pelo convênio da OAB com a Defensoria Pública, e esse advogado vai ser gratuito. A pessoa não vai precisar pagar. E aí já aconteceram N casos, sabe? Deu mesmo levar a ficha para a pessoa, deu mesmo ir na casa da pessoa buscar documento, da gente dar dinheiro para a pessoa conseguir pegar a condução e vir na OAB, fazer o cadastro, passar pela triagem, receber o advogado dela, né? Eu acho uma coisa muito bacana hoje em dia, como os processos são digitais e todo mundo praticamente hoje tem acesso a um celular, a uma internet que seja pelo Wi-Fi, tudo. As pessoas conseguem se comunicar com seus advogados sem irem até o escritório deles, né? Então vão conseguir mandar documento, vão conseguir saber do processo, né? Geralmente a gente deixa ali também o nosso contato, se a pessoa precisar pedir mais alguma ajuda, né? Então, assim, o caminho é esse. A gente está ali para dar conselho, para explicar todos os trâmites, e quando a gente percebe que a pessoa precisa de um advogado para processar, para entrar com uma ação, ou às vezes a pessoa está sendo processada e precisa de um advogado para se defender, a gente ensina para ela, explica como é que ela consegue esse advogado gratuito do convênio OAB Defensoria. E auxilia ela, às vezes até numa coisa simples, como um dinheiro de passagem para ela conseguir vir até a OAB, né? Uma coisa que é simples pra gente, né? Sim. Mas às vezes para uma pessoa naquele momento vai ser uma grande dificuldade. E como o senhor mesmo disse, tem toda essa questão de conhecer a realidade do outro, de conhecer essa questão de... É fácil pra gente pegar nosso carro e vir para o centro. Sim. Mas para muitas pessoas que moram, às vezes, num bairro afastado, pegar o ônibus é muito difícil. Ou conseguir se deslocar, não é todo mundo que tem condição de pedir um Uber, alguma coisa assim. Tem um episódio, Léo, na escola da família. Eu fiz uma gincana lá para divertir as crianças, umas 10 crianças, e eu fazia perguntas, sabe, da escola. Qual é a capital de tal país, não sei o que e tal. E eu deixava eles correrem atrás da informação e trazerem para mim. E sobraram 2, e ali um ganhou, tal do outro. E isso era num sábado, né? E era sábado e domingo que a gente trabalhava na escola. E eu falei, eu venho amanhã e trago um prêmio para você, né? Falei pro menininho. Eu lembro bem dele até hoje, assim. E eu pensei, né, comigo mesmo. Falei, nossa, vou comprar uma bola, um carrinho, né? Eu saía da escola da família às 5 horas da tarde. Falei, eu passo no shopping e tal, compro alguma coisa e trago para ele. Mas aquele dia eu ainda fiquei mais tempo na escola, porque não tinha dado horário. E o menininho fica me rodeando e depois vem com o coleguinha dele. E o coleguinha dele falou assim... Ele pode pedir o que ele quiser de prêmio? Aí eu falei, ele pode pedir sim, né? Vamos ver se eu tenho condição de dar esse prêmio. E ele falou assim pra mim, eu quero uma caixa de bis. Eu falei, sério? Ele falou, sério. O meu sonho é ter uma caixa de bis só pra mim, eu nunca tive. Aí, nossa... Eu te quebra, né? Tratei ali com normalidade, né? Falei pra ele, bem legal, bacana e tal. E levei no outro dia um carrinho e uma caixa de bis, né? E contei na minha casa, né? Pros meus pais, pra minha irmã e tal. Falei, olha que impressionante. O sonho daquele menino é uma caixa de bis. E eu acho que, assim, esse negócio da caixa de bis me marcou muito. E eu lembro constantemente, presta atenção na realidade da outra pessoa, sabe? As pessoas não vivem a mesma vida que a gente, as pessoas não vivem no mesmo mundo que a gente. E eu acho que às vezes, Léo, a gente tem um compromisso de ajudar essas pessoas que precisam, e a gente que está numa classe média, a gente também não é rico, mas às vezes a gente frequenta lugares com pessoas mais ricas, a gente frequenta lugares com pessoas com mais condição. Eu acho que às vezes a gente tem meio que uma função de alertar essas pessoas também, né? Falar, você sabe o que está acontecendo? Uhum. Esse seu mundo fantástico de riqueza, tal. Você sabe o que acontece na periferia, tal? Porque a gente tem amigos
que vieram da periferia e hoje em dia tem muita condição, então sabe o que acontece. Mas a gente também tem amigos que já nasceram privilegiados e assim, eu acho que a gente tem uma função também de colocar nas redes sociais, de pedir ajuda, de lembrar essas pessoas que têm... Até hoje aqui eu já aproveito e falo isso, né? Sim. Lembrar as pessoas que têm condições, que tem muita gente precisando de ajuda, Léo. É um despertar, né? Realmente. Sim. Chamar as pessoas a esse despertar. E eu queria saber também, doutor, se o projeto tem já alguma agenda para esse ano, já está planejando algumas datas aí para poder realizar essas ações nos bairros? Léo, eu acredito que a nossa próxima ação vai ser em maio, tá? A nossa próxima ação específica do OAB vai ao bairro. Porque março agora já está indo para a segunda quinzena, né? E o mês de abril vai ser tomado por várias ações da prefeitura, por ser o mês de aniversário da cidade. Então, a gente deve estar acompanhando as ações da prefeitura e montando ali tendas da OAB e dando assistência judiciária, não só a minha comissão, como também outras comissões, em vários eventos. Então, o exclusivo da OAB vai ao bairro, a gente deixa para maio, né? E a gente tem conversado aí com igreja no Parque Maria Helena, igreja no Jardim São José, igreja no Colorado, que possivelmente são minhas 3 próximas agendas, né? Eu posso me comprometer também sempre de mandar para vocês, aí se vocês puderem divulgar para as pessoas do bairro ficarem sabendo que a gente vai lá. Ótimo, porque isso não é só a questão de engajamento, mas isso é questão de ajudar as pessoas, né? E, atualmente você é o presidente do Diretório Municipal do União Brasil aqui em Suzano, e você já tem uma carreira consolidada como advogado na região. E por que você decidiu entrar na política? O que virou assim para você falar assim, não, vou entrar nessa como presidente partidário? Léo, a vontade de ajudar pessoas, sabe? Todo mundo que decide participar da política, entrar para a política e participar cada vez mais ativo, eu acho que houve lá da sua família um pouco de preocupação, sabe? Tipo, eu sou muito próximo da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, eu tenho também minha mulher, e a gente conversa muito sobre isso, e eles estão sempre preocupados, eles me apoiam, mas estão preocupados, né? A política expõe muito a gente vê todo dia notícias ruins, notícias tristes que envolvem políticos, né? Mas a gente não pode abrir mão de participar, porque por mais que a sociedade civil deva ajudar as pessoas, e até hoje eu me preocupei em ajudar muito como sociedade civil, como cidadão, mas o maior poder está na mão do Estado. Ninguém é mais rico do que o Estado. Ninguém tem mais meios do que o Estado. Ninguém tem mais ferramentas do que o Estado. Então, a forma mais efetiva, a forma que eu vou conseguir chegar em mais gente para ajudar é participando. É participando, sabe? Então, pode ser que a minha vida pessoal fique exposta. Pode ser que eu sofra ataques, talvez por não ter feito nada, mas porque existem adversários, porque existe gente que vai gostar da gente, existe gente que não vai gostar da gente. Mas eu tô satisfeito, não, eu estou disposto a pagar esse preço por conta de entender que um dia, e quanto mais eu participar, eu vou poder ajudar alguém, sabe? Por exemplo, já falando bem específico, a gente apoia aí o governo Rodrigo Axuxi, né? E a gente tem proximidade com ele, tem proximidade com a primeira-dama, com a Larissa, tem proximidade com o Pedro Ixo, hoje vereador, até outro dia secretário de saúde, tem proximidade com a esposa dele também, com a Débora. E já teve momentos de eu enxergar algo na cidade e precisar de ajuda e ter essa condição de ligar para o prefeito. Falar assim, Rodrigo, eu vi uma situação aqui, será que a gente pode fazer alguma coisa por um programa da prefeitura tal? E fui atendido, e o Rodrigo fez, e o Pedro fez, e a primeira-dama, e a Débora, e quando a gente precisou, a gente pediu, e a gente ficou feliz de ser atendido, né? Então, às vezes, como que eu vou te dizer? O governante não está enxergando tudo, né? Onipotente e onipresente é só Deus. Então, a gente que tem proximidade,
a gente tem um canal fácil de pedir ajuda, também de tentar melhorar a cidade, mesmo que eu não tenha um cargo, mas porque eu estou participando, né? Então eu vejo assim, na participação da política, do jeito que for, eu tenho como ajudar mais as pessoas, né? E como presidente de partido é muito bacana, porque, por exemplo, hoje a gente está num momento de montar a chapa de vereadores para disputar a eleição desse ano. Sim. E eu estou no momento de entrevistar, de conhecer as pessoas que querem ser candidatos, os chamados pré-candidatos, e de direcionar essa pessoa. Eu tenho 20 vagas comigo, né? Então eu tenho chance de prestigiar aquele que eu vejo que quer fazer a diferença com a política, sabe? Eu também vou levar pancada por causa disso, porque às vezes eu vou cortar do partido e eu não vou apoiar, junto com a minha executiva, não vou permitir que seja candidato um cara que está querendo a política para ganhar dinheiro ou para satisfazer a vaidade dele. Mas vou dar vaga para um cara que quer ser candidato a vereador porque tem um serviço social lá, porque toma sol, sabe? Eu estava falando esses dias, um rapaz me procurou para ser candidato a vereador e ele nunca foi. E eu conversei um pouco ali sobre o projeto social dele, sobre a vida dele e tal, o bairro dele. Aí eu falei para ele assim, olha, vou te falar um negócio. Não vou te dizer nem que sim nem que não, mas marca uma reunião, me mostra lá quem te apoia, tal, eu vou no seu bairro. Ele marcou uma reunião, pessoal de bar de sol, ele não serviu água, não serviu churrasco, não serviu cerveja, não tinha nenhum atrativo, era só para falar sobre política. Eu não costumo me atrasar, eu sou pontual, o Walter sabe disso, a Neuza sabe disso. Nesse dia, por conta de trânsito, por conta de imprevisto, eu atrasei meia hora. E as pessoas ficaram me esperando debaixo de sol e tinha 50 pessoas. Aí eu falei para esse rapaz, você vai ser candidato no União Brasil, você tem meu apoio. Você tem 50 pessoas aqui debaixo de sol. Eu não tô vendo você dar água, eu não tô vendo você dar cerveja, eu não tô vendo você dar churrasco. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não é isso. Eu não tô te criticando, eu tô te elogiando. Porque às vezes a gente vai em reunião que tá lotada, mas na verdade não é uma reunião política, é uma churrascada, é uma festa. Uhum. E ao mesmo tempo, Dario, são várias coisas que são na sua cabeça, porque você ainda tem essa atuação como advogado, sim. Você teve principalmente por muito tempo uma atuação como professor universitário e agora como presidente de partido. Como é que você concilia tudo isso, principalmente agora em ano de eleições? Léo, a gente concilia fazendo tudo, dando um jeito, sabe? Tem um filme... É até um filme mais comédia, assim, é com o Jim Carrey. Mas ele deixa uma imagem muito bacana. O filme chama Sim, Senhor. Uhum. A vida do cara tá parada, ele tá deprimido. Eu acho que ele tinha perdido a namorada, não lembro. Mas ele participa ali de uma palestra, de um coach, de um guru, que fala pra ele, se você falar sim pra tudo, a sua vida melhora. E ele fala sim pra tudo. E a vida dele vira uma loucura. Né? Mas melhora. Sim. Ele fica feliz, ele ajuda a gente, ele faz novos amigos. Às vezes eu me pego pensando sobre esse filme e eu vou meio nesse sentido, sabe, Léo? Assim, eu falo sim pra tudo. A gente fica com uma agenda super cheia, sabe? Eu trabalho hoje em dia de noite também, levo o serviço para casa porque aí consigo trabalhar um pouco perto da minha família. A gente trabalha no sábado, a gente trabalha no domingo. Aí a gente consegue dar conta, sabe? Não é muito real a questão de falta de tempo. Eu sou um pouco chato com isso, sabe? Porque a gente cobra da gente, a gente acaba cobrando das outras pessoas também, né? Uhum. Quando alguém me fala assim, eu não vou poder ir, eu não tenho tempo, eu não fico muito satisfeito com essa resposta, porque eu sei que não é totalmente verdade. Aquilo que a gente quer fazer, a gente faz, sabe? Por exemplo, no sábado eu fui convidado para o aniversário de um amigo meu muito querido. E eu tenho umas 3, 4 agendas por conta da política. Eu mudei o horário de uma, eu mudei o horário de outra, eu adiantei um pouquinho, eu atrasei um pouquinho e eu consigo ir no aniversário dele, sabe? E eu poderia falar para ele, não dá, eu tenho 4 compromissos nesse dia. Mas não é totalmente verdade.
A gente consegue se adequar, a gente consegue fazer bastante coisa, se é o que a gente quer. Sim, quem né? quer consegue. E também não estou criticando quem quer ter uma vida mais tranquila fazendo menos coisa. Eu também acho que não é justo eu falar como deve ser a vida do outro. Eu devo decidir como eu quero que seja a minha vida. Mas não é justo eu decidir como eu quero que seja a vida do outro. O objetivo da vida é ser feliz. Então, algum amigo meu, alguém que me pede um conselho e conversa sobre a vida, você está feliz no seu modelo de vida? Não estou feliz. Então muda. Não, eu estou feliz. Então continua, não se cobra tanto, né? Então eu também acho que isso é uma verdade, né? Quando eu digo que às vezes eu não entendo um pouco as pessoas, é medindo pela minha régua, né? Mas eu também apoio totalmente quem quiser ter uma vida mais tranquila e tal. Não é a minha opção. A minha opção é essa loucura aí de falar sim para tudo, de fazer um monte de coisa. E doutor, falando agora especificamente sobre Suzano, eu queria que você falasse um pouco quais foram os principais avanços que você viu na cidade, principalmente nos últimos 8 anos. Você destacou o apoio de base ao prefeito Rodrigo Axuxi. Então, destacando esses últimos 8 anos, quais foram os avanços que você enxergou na cidade de Suzano? Léo, o Rodrigo Axuxi foi eleito em 2016 e ele tomou posse em 2017. No primeiro ano do governo do Rodrigo Axuxi, eu só observei, né? Eu não estava com ele na campanha de 2016 e não seria justo no dia seguinte eu bater na porta dele e falar eu gosto de você, quero estar com você, se eu não estava na campanha. Mas também não seria justo falar mal dele, porque ele estava começando um trabalho, né? E eu simplesmente fiquei quieto. Me afastei de rede social, não falei sobre política. Durante um ano minha vida foi só advocacia. E aula, professor universitário também. Em 2017 eu estava ali, advogando e dando aula na faculdade. E quanto ao governo do Rodrigo, eu só observei. E tudo que eu vi em 2017 me agradou muito. Seja pelas coisas que ele fez, seja pela postura dele, né? E eu me aproximei da equipe do Rodrigo em 2018, falando que eu queria ajudar. E a partir de 2018 comecei a ajudar e me considero ali um apoiador, alguém que faz parte do grupo, né? Na reeleição do Rodrigo, que já vai fazer praticamente 4 anos, né? Eu já estava na executiva do PTB, sob a presidência do Galo, que inclusive é um amigo, mando um abraço para ele, e já participei ali da eleição de vereadores, da chapa que apoiou o Rodrigo à reeleição, e o resultado foi muito bonito, né? Aí, o que eu destaco? Marginal do Una. Eu lembro de um dia eu passando pela Marginal do Una e falando, nossa, como isso aqui está diferente, como ficou mais prático. E naquele dia eu precisava ir lá para a região de Poá e eu passei na frente do Max Pfeffer e o Max Pfeffer concluído, né? Eu fui dar uma palestra na UPA do Jardim Revista, eu falei, nossa, como isso aqui ficou legal. Então, assim, as ruas da cidade mais limpas, iluminação, você vê o carinho da cidade, você vê cada evento que o prefeito faz, o carinho que ele trata as pessoas, né? A gente acabou de participar da inauguração do Departamento da Mulher, que está sob a presidência aí da doutora Maria Margarida. A gente sempre acompanhou o trabalho da GCM em Suzano, que é muito bom na gestão do Rodrigo, hoje sob o comando aí do Dr. Afrânio, que também é meu amigo. A Patrulha Maria da Penha. Suzano é referência. A gente foi convidado para acompanhar uma delegação da Embaixada da Alemanha ano passado. E a gente foi até a Secretaria de Governo também com meu amigo o Alex. E eles vieram conhecer essa questão da violência doméstica, da Patrulha Maria da Penha. Você veja, eram representantes do governo da Alemanha. E naquele dia, por coincidência, tinham mais 2 cidades fazendo treinamento de enfrentamento da violência doméstica com a nossa GCM. Eu lembro que era São Caetano e mais uma outra cidade que eu não lembro. Então, assim, Suzano é referência nisso, Suzano é referência em vários assuntos, Léo. Esses dias eu fui surpreendido e fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Eu sou um suzanense orgulhoso. Mas o Rodrigo Axuxi aparece em pesquisa para prefeito de Mogi das Cruzes e pontua muito bem. O mogiano tem inveja da gente, ele gostaria de ter o Rodrigo prefeito deles.
Isso nunca aconteceu na história de Suzano, sabe? Então, eu só tenho elogios. Alguém vai apontar uma crítica. Vai falar assim, mas e tal coisa? Eu vi um buraco na rua tal. Mas, Léo, nunca vai estar perfeito. Né? A cidade é uma obra em desenvolvimento e sempre vai ser, porque a cidade está sempre crescendo. A cidade não é um cadáver, a cidade é um organismo vivo, as células estão se multiplicando, né? Então, assim, a gente também, o nosso corpo nunca está perfeito, a gente vai cuidando dele dia a dia, porque o nosso corpo é um organismo vivo. O Rodrigo fez muito. O Rodrigo tinha a responsabilidade, enquanto prefeito, de levar Suzano do ponto A ao ponto B. Ele levou ao ponto F, G, H. Ele levou muito adiante. Mas ele não fez a viagem inteira, o trabalho não terminou, a cidade não está concluída. Mas nunca vai estar, a gente não morreu. Uhum. Por isso que também é muito importante, quando o Rodrigo foi reeleito, ele teve mais 4 anos para fazer e ele fez muito. E agora é muito importante eleger um sucessor para ele. Né? Por quê? Porque o sucessor é a melhor pessoa para dar continuidade para o trabalho dele. É a pessoa que melhor conhece o trabalho dele. É a pessoa que possui os mesmos valores e as mesmas intenções. Né? Eleger alguém que não seja o sucessor é apostar no desconhecido. É apostar naquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. É possivelmente um sujeito vaidoso querer fazer tudo diferente para querer mostrar que ele é melhor. E o diferente nesse caso é pior, porque o modelo do Rodrigo é que é bom, ele já provou isso, né? Então eu acho que nesse sentido é por isso que eu apoio e é por isso que eu me sinto muito à vontade para elogiar todo o trabalho dessa atual gestão que é do prefeito Rodrigo Achiuchi. Doutor, uma pesquisa recente feita por um jornal local mostrou que as principais preocupações dos suzanenses são basicamente 3 áreas, que é saúde, segurança e educação. São as prioridades, né? E geralmente são aqueles pontos, ou alguns pontos mais sensíveis até, porque são questões que, como o senhor falou, estão sempre em desenvolvimento. Uma das críticas que muitas vezes nós vemos, às vezes em algum comentário a respeito da atual gestão, às vezes é a questão de saúde, seja em demora em atendimento, seja às vezes em medicamentos faltando alguma coisa assim. Eu queria que o senhor talvez falasse também um pouco como o senhor avalia mais ou menos o funcionamento da saúde municipal hoje em dia. Léo, a gente tem um modelo de saúde no Brasil que é um modelo da saúde pública ampla e universal. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem isso, sabe? Em muitos países, se você ficou doente e não tem dinheiro, você morre. Simplesmente porque o governo não te oferece saúde, né? Nessa visão de que o governo oferece todo o resto, você tem como trabalhar, você tem como ganhar seu dinheiro, você tem que ter como pagar por saúde, né? Existem filmes aí do americano revoltado que sequestra o hospital porque não pode pagar a cirurgia da esposa. No Brasil... Séries que mostram tudo isso. Não é? No Brasil não é assim. Exatamente. O governo presta o serviço de saúde. Isso tem um preço. Não vai conseguir ser tão rápido. Não vai conseguir ser tão eficiente. Não vai conseguir ser tão perfeito. Porque você imagina o tamanho dessa máquina. Um plano de saúde gratuito para todo brasileiro, né? Eu mesmo já precisei de saúde pública e consegui. Pessoas da minha família já precisaram e foram atendidas. Então, a gente sabe que é muito importante a gente ter um modelo de saúde pública. Aqui em Suzano, tá indo bem. Mas você sempre vai ter algo a melhorar. Porque é algo muito difícil de fazer, Léo. Né? A cidade cresce o número de pessoas, as pessoas ficam doentes, né? As pessoas precisam de cirurgia, as pessoas precisam de tratamento para câncer, né? As pessoas precisam de tratamento para doenças contagiosas. A gente precisa enfrentar, como enfrentou a pandemia de Covid, agora a gente precisa enfrentar a dengue. Então, assim, você não pode comparar Suzano com um modelo de perfeição. Aí essa comparação é injusta, tá bom? Então, vamos dizer que tem aqui um crítico do governo de Suzano, um crítico da saúde de Suzano. E ele diga assim, tem não sei quantas pessoas na fila para não sei qual exame. E não tinha que ter ninguém na fila.
isso não é intelectualmente justo. Porque aí a gente teria que perguntar para esse sujeito assim, beleza, qual cidade não tem ninguém na fila? Por que essas pessoas estão na fila? E outra, se existe uma fila, essa fila está andando? Porque se tem uma fila e essa fila está andando, significa que tem atendimento, sabe? Então, assim, vamos comparar com Ferraz, vamos comparar com Poá, vamos comparar até com Mogi das Cruzes. Suzano está muito bem, né? Suzano inaugurou vários equipamentos de saúde, né? A gente tem agora mais um hospital lá, que é o Hospital Estadual. Tem inauguração de UPA. Em breve vai ter Hospital Federal, sabe? Então, assim, vamos comparar também com como Suzano estava antes do Rodrigo. Como que estava a saúde? Eu lembro de notícias antes do governo Rodrigo Axuxi, morrendo um monte de crianças na Santa Casa, Léo. Isso nunca mais aconteceu. E isso é triste, Léo. Eu acompanhei famílias antes do governo Rodrigo Axuxi. Eu acompanhei famílias fazendo boletim de ocorrência na delegacia para verificar se foi negligência médica a morte da criança. E eu tive notícias na delegacia que tinha um monte dessas investigações. E você não vê mais isso. Você vê o apoio que o governo Rodrigo Axuxi deu para resgatar a Santa Casa. Eu participei como advogado daquelas discussões para pagar a dívida da Santa Casa, e o governo Rodrigo Axuxi fez isso, sabe? Então, assim, você pega um momento da saúde que estava extremamente ruim em Suzano, e o Rodrigo, ele tem que pagar toda a dívida que deixaram para ele tem que pôr tudo em ordem e ele tem que progredir, e ele fez, né? E aí, claro, a gente dá também todo o crédito para o Pedro Ishi, que estava ali na Secretaria de Saúde nesses últimos praticamente 4 anos, fazendo um excelente trabalho. E num momento muito difícil, enfrentando a pandemia. Suzano enfrentou bem a pandemia. Suzano vacinou rápido. Suzano diminuiu os números. Suzano é uma cidade que enfrentou bem a pandemia. Morreu muita gente, mas Suzano conseguiu evitar que o número de mortes fosse maior. Então, assim, eu acho injusto, Léo, pegar a saúde para atacar, porque você já decidiu que você quer atacar e aí você fica buscando pontos fracos, sabe? Sabe aquele marido que ele já decidiu que quer sair de casa e a esposa arruma a casa, a esposa trata ele com carinho, a esposa cuida bem dos filhos, aí ele fala assim, o feijão tá sem sal, eu vou embora. Esse sujeito, ele foi um canalha, não é esse o motivo, ele já chegou decidido, ele queria atacar, ele tem outros interesses, de repente ele já tinha uma amante, já tinha outra família, mas ele é injusto, ele não fala a verdade. Então eu vejo que os críticos, eles são assim, nesse assunto, por exemplo, da saúde de Suzano. Não é uma crítica leal, porque se ela fosse leal, você tinha que ser mais leal nos comparativos. Então você tinha que comparar com como Suzano estava antes. Você tinha que comparar com outras cidades da região. Mas ficar querendo comparar com um modelo da sua cabeça de perfeição não é justo com ninguém. Se você me comparar com um modelo de advogado perfeito, eu perco, não é justo. Mas você precisa me comparar com outros advogados que, assim como eu, trabalham na cidade e tal. Sim. Eu acho que isso para tudo, né? E falando ainda sobre essas questões de algumas preocupações, as prioridades dos suzanenses, uma também em relação à segurança. A gente sabe que segurança também é um desafio dentro da cidade. Tivemos um caso recente que teve uma arração numa loja de departamento, posteriormente a GCM conseguiu deter os 2 responsáveis. A gente, em 2023, teve um leve aumento do número de furtos, que foi 6%. Na sua visão, quais são esses desafios? O desafio para melhorar a segurança de uma cidade? Porque a gente sabe que não só depende do município, também depende do estado. Quais são os desafios para conseguir melhorar tudo isso? Léo, Suzano tem melhorado e vai melhorar mais. Segurança pública, criminalidade, é um assunto que eu acompanho bastante. Até na minha vida profissional é um assunto que me interessa. Suzano está numa localidade complicada, zona leste do estado de São Paulo. A criminalidade tem altos índices aqui na nossa região. Então todas as cidades dessa região têm um problema maior para enfrentar, né? Diferente de cidades do interior do estado. Suzano tem um bom trabalho da GCM. E esse trabalho vem sendo ampliado e vai ser ampliado cada vez mais.
Por quê? Porque é a visão do governo Rodrigo Achiuchi, né? E a nossa GCM, o nosso município de Suzano, ele investe em tecnologia, né? E toda vez que você vai ler alguém falando sobre segurança pública, que você vai acompanhar algum estudo, que você vai assistir alguma palestra, todos apontam o investimento em tecnologia como uma forma de melhorar a segurança e de combater o crime. Suzano investe em câmeras, e eu sei aí, porque o prefeito já me contou, mas em breve vai colocar muito mais câmeras, sabe? Suzano investe em tecnologia de treinamento dos GCMs para trabalhar com essas câmeras, para acompanhar com softwares de monitoramento, sabe? Então, assim, eu sei que é um problema, mas eu sei que graças ao trabalho que existe hoje, a gente não está numa situação pior. Eu sei que a violência está sendo combatida em Suzano dia a dia, né? É um inimigo forte, é um inimigo que fica cada vez mais forte, o crime. Mas Suzano vem combatendo, vem batendo de frente e vem mantendo a cidade com índices razoáveis. E eu sei dos investimentos, né? Tem coisa que a gente sabe sobre segurança que a gente não deve nem comentar. Eu sei de planos do prefeito Rodrigo, eu sei de planos do secretário Afrânio, mas que você não pode comentar. São coisas realmente para serem feitas sob sigilo, com pouca gente sabendo, porque você tem que pegar o criminoso de surpresa, né? Então, Léo, você pode acreditar, Suzano tem um bom trabalho de segurança e em breve vai melhorar cada vez mais. Uhum. E, doutor, a gente sabe, assim, ó, quando a gente vai ver essa questão até política da cidade, hoje não há muita oposição ao governo Rodrigo Achiuchi, principalmente ali na Câmara de Suzano. Talvez hoje quem faça essa maior oposição é a vereadora Gerice Leone nos últimos meses também. Na sua opinião, tem uma importância de se ter também uma oposição dentro da cidade? Alguém que às vezes, como o senhor mesmo disse, o prefeito não é capaz de ver tudo. Então, alguém que aponte esses problemas, esses locais onde precisa ser melhorado o trabalho e ali consiga fazer com que a cidade se desenvolva mais? Léo, eu acho que a oposição ela deve fazer dois papéis. Um papel complementar, que é o de apontar o que talvez o governo não tenha visto. E eu acho que esse é o primeiro momento. Eu acho que não é justo você fazer um vídeo, por exemplo, falando, tem um buraco aqui, olha que absurdo, se você ainda nem comunicou isso para a prefeitura, sabe? É o que eu falei, ninguém é onipresente, ninguém é onipotente. O primeiro momento é apontar. Eu falo, olha, tem um buraco aqui na rua, tal, se possível tomar providências. E se isso não é atendido, você reclama, né? Então eu acho que a oposição tem um papel primeiramente complementar, de ajudar o governo a enxergar, porque é difícil enxergar tudo, a cidade é muito grande. E depois um papel de debate, mas um debate leal, né? Eu acho que o debate deve ser de ideias, um debate não deve ser pautado por ataques, né? Eu acho que, assim, a oposição deve trazer novas ideias e aceitar que o governo explique as suas ideias e, de preferência, chegar num consenso pensando no que é melhor para a cidade. Ninguém deve ser apaixonado pela própria ideia também. Falar assim, a minha ideia sempre é a melhor, se não for a minha eu não gosto. Porque isso é vaidade, né? Isso é narcisismo. E eu não critico os vereadores que estão na base do governo Rodrigo Achiuchi, porque se eu fosse vereador também estaria. Agora, eu sou vereador, eu estou vendo que está sendo feito um bom trabalho, eu estou vendo que a continuidade desse trabalho é bom para a cidade, eu estou vendo que os projetos de lei que o governo me manda são bons. Agora eu vou ser da oposição, porque a oposição gera mais like na rede social. Eu vou ser da oposição porque se eu for o único da oposição eu vou ter mais voto. Eu vou ser da oposição porque eu quero ser o líder do time dos insatisfeitos e sempre vai ter alguém insatisfeito, né? Por mais que a aprovação do Rodrigo seja em torno de 90%, mas existe uns 10% ali insatisfeito. E aí você até fica pensando assim, 10%, então você tá num grupo de 10 pessoas, 9 pensam de um jeito e só você pensa de outro jeito. Eu não sei se você não tem que olhar um pouquinho também pro que tá acontecendo com você, né? Então, assim, como que eu vou virar para um vereador e vou falar assim, você devia estar na oposição. Mas oposição por quê? Oposição para aparecer, oposição para ser o centro das atenções, oposição por vaidade, por narcisismo, não é o certo, né? E não é porque
todos estão apoiando, que você não vai ter debate. Você tem debate, né? E esse debate é muito bacana, porque é o debate do melhor, do melhor, do melhor. Eu quero tal coisa, mas eu quero melhor. Não, então vamos debater qual ideia é melhor. O objetivo é o mesmo, mas nem por isso você deixa de debater as ideias para escolher qual a melhor ideia para chegar naquele objetivo, né? Então, eu entendo os vereadores estarem apoiando o prefeito Rodrigo Achiuchi. E aí é o que eu falei para você, numa situação que a cidade está, o tanto que a cidade evoluiu, num grupo de 10 pessoas, 9 são a favor e só tem um que é contra, é esse um que eu não entendo. E daí, doutor, falando agora especificamente do União Brasil, a gente tem visto aí nos noticiários umas tensões lá no alto comando a respeito da disputa entre o atual presidente Luciano Bivar e o vice-presidente da sigla, o Antônio Rueda, que vai assumiria a presidência em julho, no meio do ano, né? Mas tomou grandes proporções, porque ele ganhou as eleições dentro do partido e depois algumas casas dele pegaram fogo. E o pessoal as acusações começaram a recair sobre o Luciano Bivar, mas que negou, né? Qualquer responsabilidade sobre os atos. Eu queria que o senhor falasse qual é a sua opinião sobre essas disputas e se até, de alguma forma, isso te traz um temor, porque tem medo dessas disputas acabarem, de alguma forma, atingindo também os diretórios, tanto estaduais quanto municipais. Léo, eu acho que assim, existiu uma disputa pela presidência nacional do partido e essa disputa já foi resolvida, né? O Rueda já foi eleito, democraticamente eleito. Essa situação está bem resolvida. Não tenho nenhuma cautela e nem nenhum medo. A situação política do União Brasil é muito estável, né? É um partido muito grande, é um partido com vários governadores, com vários deputados, com senadores. Então, essa estrutura está muito consolidada. A notícia que se tem é que o presidente eleito do União Brasil teve lá a casa dele queimada e a da irmã dele, se eu não me engano, né? Essa notícia não é uma notícia de que existe um problema nas eleições internas, existe um problema no processo democrático. A questão do União Brasil enquanto partido e sua presidência está resolvida, bem resolvida, e é muito sólida. Mas existe essa questão do noticiário, né? E aí existem acusações contra o presidente anterior, que isso seria algum tipo de vingança, tal. Também não dá para falar sobre isso na base dos boatos, ainda mais eu que sou advogado criminalista, né? Você tem que esperar a investigação, você tem que esperar a polícia se pronunciar sobre isso, até porque a gente sabe que quando algo movimenta muitas atenções, existem também oportunistas. Claro. Às vezes existe alguém que não gosta do fulano e que vai lá fazer algo para parecer que foi ele que fez, para que ele leve a culpa, né? Ou também tem alguém que gosta e vai lá fazer, aquele sujeito não tá nem sabendo, mas o outro fez achando que ele ia gostar daquilo, né? Você vê, por exemplo, aí no Big Brother que tá passando agora, né? Um vai comprar a briga do outro e fala um monte de bobagem, o outro fala, não me defende não, porque a gente tá passando vergonha aqui. Então, assim, existem várias situações, né? É uma situação que envolve crimes, que deve ser apurado pela polícia. O que a gente sabe é que o presidente eleito, o Rueda, foi vítima, ele e a irmã dele. Porque possivelmente tacaram fogo na casa deles. Sim. O próximo passo é descobrir quem foi, né? E você ter aí julgamento, condenação pelo crime cometido. A situação da eleição do presidente nacional da União Brasil está resolvida, né? Sim. Eu acho que não tem tumulto nisso. E não há temor também da sua parte porque essa confusão acabe atingindo ali, porque vai ter até uma reunião, um processo para avaliar o afastamento e talvez até a expulsão do Luciano Bivar dentro disso tudo. Há um temor que essas disputas acabem, de certa forma, respingando nos diretórios? Não há, Léo. Eu não vejo isso respingando nos diretórios, né? Eu vejo isso colocando em risco ali o mandato do Luciano Bivar, sim, né? É lógico que é o que eu falei, tem que ter processo, ele tem que poder se defender e se tiver algum tipo de culpa tem que ser condenado, né? Eu acho que isso vale para todas as pessoas, né? Então, eu acho que hoje existe uma situação e essa situação traz risco para o mandato dele, mas para o partido risco nenhum, né? O partido é uma instituição e eu acho que democracia se faz assim, né? Sim. Às vezes você tem confusões com pessoas físicas.
Mas isso não pode atingir as instituições. E por tudo que eu acompanho, por tudo que eu sei, a instituição União Brasil é extremamente sólida e está muito bem resolvida, né? Terceira maior bancada da Câmara. Terceiro maior partido. É um partido muito grande, como a gente destacou. E vocês querem fazer o partido crescer aqui também na cidade. Sim. E quais são os desafios de liderar o partido nessa busca por crescimento aqui? Léo, vai ser a primeira eleição do União Brasil. Eu sou o primeiro presidente do União Brasil em Suzano, é uma honra, né? O União Brasil é uma fusão do DEM com o PSL. O DEM tem uma história gigantesca aqui em Suzano, por conta do deputado Estevão, isso é óbvio. A história dele se confunde com a história do partido. Mas o União Brasil não é o DEM, o União Brasil é um novo partido. Né? O União Brasil é um partido próprio, tem o seu número próprio, né? E o União Brasil vai para a sua primeira eleição municipal em Suzano. A nossa meta é eleger 2 vereadores, né? Então a gente está montando uma chapa. A gente optou pela renovação. Então a gente monta uma chapa que não tem nenhum vereador que está no mandato. A gente tem uma chapa que tem pessoas que já disputaram a eleição, já tiveram um bom desempenho, e tem pessoas que nunca disputaram a eleição, mas não tem nenhum vereador eleito anteriormente. Então a União Brasil vem aqui para Suzano com a bandeira da renovação. Né? Eu gostaria muito... Eu tenho vereadores na Câmara hoje que são meus amigos, mas eu acho que a manutenção de vereadores experientes é boa e a renovação também é boa. Eu acho que essa mescla é perfeita, né? Eu acredito que a Câmara de Suzano vai renovar de 5 a 9 cadeiras. É um número grande. Eu acredito nisso, que vai ser entre 5 e 9 cadeiras ali renovadas. E eu ficaria muito feliz que fossem 9, que tivesse uma renovação de metade. Seria muito bacana essa Câmara Municipal ano que vem ser metade já estava e metade nova, porque essa mescla vai ser muito boa para Suzano, sabe? Pessoas experientes que já sabem como é o trabalho e pessoas que ainda não sabem, que tem para aprender com essas pessoas, mas por sua vez trazem novas ideias, trazem um novo ânimo, trazem um novo fôlego, uma empolgação, sabe? É igual quando eu ponho um advogado novo no escritório. Eu tenho muita experiência para passar para ele, mas eu tenho muita empolgação dele com teses novas, às vezes com uma jurisprudência que ele encontra que eu não tinha encontrado, e eu tenho que dar corda para ele. A empolgação traz bons frutos também. Então, o União Brasil acredita nisso e vai para a eleição para eleger novos vereadores. O União Brasil vai com a bandeira da renovação. E a gente vai estar apoiando o candidato indicado pelo Rodrigo Achiuchi. A gente já sabe, é público, que o indicado à sucessão pelo Rodrigo Achiuchi é o Pedro Ishi. Então, o Pedro Ishi hoje é pré-candidato a prefeito, né? A gente apoia totalmente. O União Brasil apoia e o Dario apoia, né? Eu sou um grande admirador do Rodrigo, eu também sou um grande admirador do Pedro, sou amigo pessoal dos dois. Estou muito feliz que seja o Pedro o pré-candidato, e eu já falei isso pro Rodrigo. Falei assim, Rodrigo, eu quero participar o máximo possível, mas eu vou fazer o que vocês mandarem. Se for para balançar a bandeira na rua, eu vou. Se for para distribuir santinha, eu vou. Se for para arrumar diretório, se for para organizar reunião, o que vocês mandarem, eu vou. A certeza é uma só. Eu tô na campanha do Pedro Ishi. Essa campanha vindo a existir, tendo em vista que hoje o Pedro Ishi é um pré-candidato, né? Respeitando aí a legislação eleitoral. Então, União Brasil tem a meta de eleger 2 vereadores, a bandeira é a da renovação e a gente vai estar apoiando a candidatura do sucessor do Rodrigo. Doutor, várias coisas assim que o senhor colocou, e uma delas que eu queria destacar é essa questão das chapas. A gente está no mês das mulheres e eu queria saber se a União Brasil também está tendo um pouco desse foco em buscar também uma candidata mulher para vereadora. Porque a gente sabe que hoje na Câmara só tem uma mulher de 19 cadeiras e ela não será candidata a vereadora no ano que vem. Ela já se colocou como pré-candidata a prefeita e provavelmente ela não terá talvez outra mulher, a não ser que apareça uma figura expressiva. Então, o União Brasil tem buscado por essas candidatas também que possam ali colocar seu nome em uma disputa forte? Muito, muito. Eu não vou dizer que é o partido que mais faz nesse sentido, mas se não for o que mais faz, é um dos que mais faz. Eu fiz um evento de lançamento do União Brasil aqui em Suzano.
E eu dei enfoque para União Brasil Mulher também. Inclusive a doutora Maria Margarida me ajuda nesse sentido. É uma liderança aqui em Suzano, extremamente conhecida. Ela não é pré-candidata, mas ela trabalha comigo para ajudar todas as nossas pré-candidatas. Eu tenho 6 pré-candidatas na minha chapa, respeitando a legislação. Sim. E dentre elas eu tenho candidatas fortes, com chances reais de eleição. A gente gostaria muito, dentro da nossa meta de eleger 2, que fosse um homem e uma mulher, né? O União Brasil em Suzano hoje, ele está referenciado com a deputada Solange Freitas. Então a deputada do União Brasil, que é responsável pela gente, União Brasil Suzano, é a deputada Solange Freitas, que é uma mulher extremamente forte. E a deputada Solange Freitas, ela é uma mulher na política 100%. Sabe? Não é a mulher que está na política porque é irmã de alguém. Não é a mulher que está na política porque é esposa de alguém. Não é a mulher que está na política porque é filha de alguém. A história da deputada Solange Freitas na política é toda dela. Então ela realmente é uma mulher na política, uma liderança feminina extremamente forte, presidente do União Brasil Mulher. Então a União Brasil em Suzano carrega no seu DNA a valorização da mulher na política, né? Dentro disso, a gente foi atrás de candidatas fortes, abriu a legenda e vai dar todo o apoio para candidaturas femininas. E a gente espera, sinceramente eu ficaria muito feliz de atingir minha meta de eleger 2 vereadores e que fosse um homem e uma mulher. Sim. E doutor, outra questão é também assim, o senhor destacou o apoio ao Pedro Isch, e a gente sabe que ainda há discussão de quem será o vice na chapa. O seu nome foi um nome ventilado. Eu queria saber que, caso recebesse o convite, se você aceitaria. Eu também, que já emendando uma pergunta com a outra, diante disso, o senhor acredita que essa disputa para prefeito, tendo em consideração a eleição passada, que foi uma eleição em primeiro turno, com votação histórica, essa eleição, o grupo de apoio tem visto que é uma eleição, entre aspas, fácil ou não? Tem tratado com muita cautela toda essa eleição? Bom, não tem eleição fácil, né? Mas respondendo, o meu nome aparece como um possível vice. Eu acho natural, por eu ser presidente de um grande partido, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é um respeito ao tamanho do União Brasil. O União Brasil está no grupo. A gente tem o pré-candidato do PL, Pedro Isch, né? Então, é normal que as pessoas olhem quem vai ser o vice e perguntem quem é o maior partido no grupo. Com todo respeito aos outros partidos, o maior partido é a União Brasil. O União Brasil é o 3º maior partido do país. Ele fica atrás do PL e do PT. O PT não está no grupo, é óbvio, né? O pré-candidato é do PL. Então é natural que, dentro de uma composição partidária, olhem para o presidente do União Brasil. Olhem para o União Brasil e a figura que acaba despontando é o presidente. E aí, quando vem que eu tenho um histórico de trabalho social na cidade, que eu sou um advogado já de 15 anos, professor universitário, então vem que é um nome possível, né? Eu fico honrado só de fazer parte dessa lista, eu fico honrado só de ser cogitado, né? Quando cogitam vários nomes, os outros nomes que são cogitados me deixam mais feliz ainda de estar na lista junto com essas pessoas, né? Pessoas que eu admiro, que são meus amigos e amigas, então a gente está muito feliz de estar nessa lista. Isso só vai acontecer se for um convite, né? Eu não vou pedir, eu não vou trabalhar por isso, eu não vou brigar por isso, porque eu acho que não é o jeito certo. É o que eu falei para você. Eu tô na campanha do Pedro Isch para fazer o que for. Eu não vou sair dela. Se ela vier a acontecer, porque ele é pré-candidato. Se for para ser o vice, eu aceito. E vou estar muito feliz e me sinto preparado, emocionalmente e profissionalmente preparado para isso. Se não for para eu ser o vice, eu também vou estar muito feliz e vou apoiar a escolha do grupo. E vou fazer na campanha aquilo que mandarem eu fazer. O senhor pretende ser candidato a um cargo eletivo? Não, candidato não. Candidato com certeza não. Né? Eu só vou estar ali na urna se for como vice do Pedro Isch. Se eu receber o convite, eu aceito. Agora, de outra forma, não. De jeito nenhum.
E garanto para você que vou estar apoiando o pré-candidato Pedro Isschi e vou estar executando ali a missão que me passarem. E vou fazer o melhor possível. Porque, Léo, não existe tarefa pequena. E eu acho assim, toda tarefa que a gente recebe, a gente tem que fazer o melhor possível naquela tarefa. Porque tem sempre alguém olhando. Então não existe querer pressionar, querer pôr faca no pescoço. O que existe é você fazer o seu melhor em qualquer coisa que te peçam para fazer. Porque tem sempre alguém olhando. E se você faz o seu melhor, e se você entrega um bom resultado, naturalmente você vai ser reconhecido por isso. E aí outro ponto, Léo, é a questão religiosa. Eu tenho muita fé em Deus. E a minha fé em Deus, ela funciona muito assim. Deus pode tudo e Deus é bom. Então, o que Deus fizer na minha vida é pro meu bem. E Ele sabe, entende, compreende a minha vida muito mais do que eu. Então, se acontecer algo na minha vida, e toda vez que acontece algo na minha vida, eu penso assim, isso daqui é bom. Eu tô triste, porque eu ainda não tô entendendo como isso daqui é bom. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou entender, sabe? E eu não tô falando isso da boca para fora, porque eu já tive momentos na minha vida que eu tinha entendido que foram derrotas, e depois eu entendi que na verdade foram vitórias, sabe? É muito interessante. Quando a gente acredita assim, quando a gente tem uma fé sincera, por exemplo, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu curto o momento. Essa entrevista aqui hoje, falando sobre esse assunto, é um momento super bacana da minha vida. E eu não estou ansioso para que passe 1 mês, 2 meses, 3 meses e tenha um anúncio do vice. Porque eu sei que vai acontecer o melhor e que a minha vida vai confiar bem, porque eu tenho Deus comigo. E tirando a ansiedade, eu consigo viver o momento, sabe? É o que eu tô falando, tô curtindo aqui essa entrevista. Quando eu tô num processo, eu curto o momento da audiência, eu curto o momento de fazer a petição. Não tô ansioso pelo que vai dar certo, pelo que vai dar errado. E eu acho que viver na vida assim é mais leve, é mais prazeroso, né? Porque senão a vida passa, a nossa vida, na verdade, ela é extremamente curta, né? Quando você compara com quantos anos tem o mundo, quando você compara com quantos anos tem uma cidade, quando você compara com quantos anos tem um país, você enxerga o quanto o nosso tempo de vida é pequeno. Então só cabe a gente aproveitar, né? Cabe a gente ser uma pessoa boa e buscar ser feliz, né? E eu acho que ansiedade, rancor, essas coisas tiram da gente um pouco da felicidade, e eu não estou disposto a isso não. Eu prefiro aproveitar cada momento e curtir a vida. Doutor, eu agradeço muito por essa entrevista, por essa sua presença aqui. Foi um prazer estar conversando com você. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Léo, eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui no grupo hoje, né? É um prazer ver o quanto esse grupo hoje cresceu, né? Eu vi, junto com o Walter, eu vi nascer, sabe? Eu vi nascer mesmo. Eu vi o Walter num notebook ali, começando com as suas primeiras postagens. Eu lembro do Walter penando com o teclado quebrado. E hoje o grupo hoje é um dos maiores da cidade, assim. Nossa, é uma felicidade. É o que eu falei, tem pequenos momentos na vida que são de muita felicidade. E ver algo tão grande que você viu nascer, hoje aí lançando um novo profissional que é você, né? Que está se destacando muito bem. É um prazer enorme. O recado que eu quero deixar para as pessoas é que é ano de eleição, participem da política. A política é o caminho para fazer a vida das pessoas melhor. Se você disser que você não participa da política porque você é uma boa pessoa, você não está sendo uma boa pessoa porque você está sendo omisso. Você está deixando então só para os ruins e eles vão prejudicar a vida das outras pessoas, né? Não é o grito dos ruins que prejudica o mundo, é o silêncio dos bons. Então os bons têm que participar. Exerçam cidadania ativamente. Participem de política, participem de partidos políticos. Se filiem. União Brasil está com as portas abertas aí para filiar vocês. Conheçam todos os candidatos, votem muito bem para prefeito. Vai estar mais fácil escolher? Vai. Mas prestem muita atenção também nos vereadores. Votem muito bem para os vereadores e olhem com carinho para os candidatos do União Brasil quando isso vier a acontecer. Hoje nós só temos pré-candidatos, né? E o que eu digo é isso: consciência, cidadania
E o meu último recado aí é um forte abraço para todo mundo que assistiu a gente, um forte abraço para vocês e eu tô sempre à disposição. Doutor, muito obrigado. Agradeço muito essa entrevista, esse bate-papo. Também agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.